Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração da manhã, pedir a Deus as graças e bênçãos sobre nossas vidas, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, sobre os doentes, a conversão dos pecadores e as almas do purgatório. Oremos. Senhor, na vossa misericórdia dirigi os nossos corações, pois sem o vosso auxílio não vos podemos agradar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo, por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galiléia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos e irmãs, o Santo Evangelho de hoje, caminhando mais próximo para a crucificação de Jesus, aqui o povo encontra-se já dividindo-se, tomando partido para um lado e para outro. Por que isto está acontecendo? Porque já está sendo visível
o processo de conversão acontecer entre o povo. Portanto, o Santo Evangelho começa dizendo: ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas aí os fariseus, os mestres da lei, os saduceus, este povo, eles objetavam: porventura o Messias virá da Galileia? Eles contradiziam o que as pessoas estavam tentando compreender. Estavam chegando a uma conclusão de que Jesus era verdadeiramente diferente de tudo o que já tinha se visto. Jesus tinha perspectivas extremamente diferenciadas daquilo que eles já tinham experienciado. O que Jesus já havia realizado já demonstrara àquela multidão quem ele era. Mas os lacradores, aqueles que tinham o objetivo de tirar Jesus da cena, desacreditar Jesus para o povo, eles faziam os seus interrogatórios abomináveis. Portanto, até mesmo aqueles que eram encarregados de prender Jesus, os guardas do templo, eles voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. E aí, os fariseus dizem, oprimindo aqueles que tinham visto algo diferenciado em Jesus: também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes dos fariseus acreditou nele? Obviamente que não. Obviamente que os chefes dos fariseus eram irredutíveis em seus erros. Mas quando nós trazemos esta realidade para os nossos dias, até mesmo nos dias de hoje, nós vemos dentro da sociedade, em qualquer local que nós nos encontramos, seja em nosso país ou em um país estrangeiro, nós vamos encontrar muitas e muitas objeções a Jesus e muitas adesão a Jesus. Isso varia muito de pessoa para pessoa, de povo para povo. Existem grandes variações referente ao crer e ao não crer.
E quando nós olhamos para as autoridades religiosas do nosso tempo, também olhamos para as autoridades no tempo de Jesus, nós vemos aqui que os cargos assumidos dentro da igreja, os cargos assumidos dentro de uma sociedade, quando nós olhamos para o sistema político, são tomados como um meio de um grande status que jamais eu quero me afastar dele, pois muitos amam viver de aparência. No tempo de Jesus, quanto nos tempos de hoje, muitos dos religiosos também tentam ofuscar o brilho de Jesus. Muitos tentam, nos dias de hoje, inverter os princípios de Jesus, inverter os mandamentos da lei de Deus. Muitos têm como objetivo apagar até mesmo a memória de Cristo, não diferente das autoridades antigas da igreja. O desejo de eliminar Jesus, o motivo da discordância era a falta de conversão, a falta de adesão ao projeto salvífico de Deus. E tudo isso faz com que estas autoridades elas tornem-se contrárias aos princípios, às leis e aos mandamentos de Jesus. Mas, se quisermos adentrar o reino celeste, tomar posse do reino dos céus, a conversão, ela deve acontecer, a adesão aos princípios divinos de Cristo, ela deve acontecer. E quando isso deve acontecer? Hoje, agora, neste exato momento. Porque o amanhã pode ser muito longe, pode ser um tempo insuperável e este amanhã não chegue para mim. Então, portanto, o tempo da conversão, o tempo da adesão a Cristo, o tempo do voltar-se para Deus, ele deve ser agora, deve ser imediato. Nós não podemos pensar no amanhã, porque o amanhã pode nunca chegar. E não chegando, nós não adentraremos o reino da glória se não nos convertermos, não mudarmos de vida e não aderirmos a Cristo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que o vosso sacramento nos purifique e o seu poder santificador nos torne agradáveis aos vossos olhos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos. Que Deus vos enriqueçam com as bênçãos do céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.